E num desses países, logo que eu cheguei, o primeiro, segundo mês, a diretoria do país, um país na América Central, o presidente e tal, o pessoal, queria me convencer que tinha que demitir todos os empregados numa sexta-feira, 30 de abril, e recontratá-los no dia 2 de maio. E a razão é, você zeraria os passivos trabalhistas. Meu Deus, eu vim com os paradigmas do Brasil, já tinha trabalhado fora do Brasil, mas essa eu nunca tinha visto. E eu resisti por uma questão de valores, né? Uma questão de compliance, como o colega falou aqui. Tenho que lavar a mão, né? Eu já não trabalho de gravata, viu? E ando desabotoado, quando eu tiro, eu desaboto. Aí, falei, olha, mas você sabe quem é que fizeram uma videoconferência comigo? Sabe quem estava do outro lado da videoconferência? O ministro do Trabalho do país, que me disse, senhor Rachete, aqui é assim mesmo. Então você pagava uma indenização para as pessoas esperavam para renovar, a empresa fazia uma economia brutal por outro lado e começava de novo. Uma vergonha, né? Outra vergonha que eu participei num outro país, que não era na América Central, um pouco mais para cima, o único que tem de língua espanhola daquele lado. O cara vende o sindicato. O cara vende o sindicato. O cara chegou, olha, o cara quer vender a flor de gaveta. E mais, ele chegou lá, vendeu essa ocasião, o cara vendeu lá, olha, vendeu a eleição para não renovar o sindicato. Até porque ele só dura um mandato. O pessoal acha que ele já roubou o suficiente. Ele já roubou, né? Aí ele veio vender o sindicato, e quando estava na Volkswagen, ele falava assim, por que a gente não troca de sindicato, que nem lá naquele lugar? Você não pode, eu não entendia isso naquela época, eu acho que eu nunca te contei. E aí, matava, né? Aí, a gente passou poucas e boas lá, mas sobrevivemos, né, pessoal? Aí o que acontece? O outro falou, olha, ele vai vender por $200 mil. Mas isso é venal. Não. O acordo, me trouxeram um acordo, foi assinado e carimbado no Ministério do Trabalho. É lícito, é vergonhoso, mas é lícito. Né? Então você começa a ver esses dois exemplos que eu dei, e o outro não é nem exemplo. Isso é um país da América Central também, não tem sindicato. Eu, francamente, eu venho de uma escola, comecei aqui em Sorocaba, aprendi os meus passos, né, nas negociações aqui em Sorocaba, tive muita sorte no tempo que eu vivi muito, sofri com um monte de movimento ainda da fase do aprendizado, mas eu passei basicamente por 3 tipos de empresa, professor. Uma que dizia assim, olha, você pulveriza o sindicato. O sindicato não pode ter voz aqui. O outro que era, olha, você modera, mas olha, a palavra não era essa, mas como assim, você leva o sindicato para a conversa. Você até recebe. E a terceira, que eu passei, estou classificando em 3, 5 empresas que eu passei, foi a Volkswagen, tinha uma representação pela Organização do Trabalhador no local de trabalho. Na Volkswagen, dos 40 sindicatos, você tinha representante sindical dentro da fábrica, não sei se você lembra disso, eu não sei o que eu falei, 260 pessoas, mais ou menos. Eu sei. Sabe? Você sabe quantos eu tinha de RH? Eu tinha 230 pessoas de RH. Então, quase 1 por 1, mas os meus eu tinha que fazer folha de pagamento, segurança, um monte de outra coisa. Então, no local de trabalho, muitos locais de trabalho, ali, tinha 10 pessoas do sindicato para um coitado meu correndo de um lado para o outro para tentar, pelo menos ouvir o que vocês estavam falando. Então, quer dizer, a gente, e assim, eu uma vez fui chamado numa mesa parecida com essa, que a gente tinha um encontro anual, maio, junho, e quando o cara da RH não se comportava adequadamente, e alguém fez uma denúncia lá em plateia, e eu era o único do Brasil que estava, e a diretoria plena da Volkswagen no Brasil, da Volkswagen AG no mundo, falou, olha, lá no Brasil não foi constituído ainda, lá, quando eles são caros, tinha um sindicato lá que não
queria, você sabe disso. Aí o diretor lá no fundo, porque a gente estava no fundo, o sindicato todo na frente, chamou ele, travessei aquilo, nunca ninguém foi lá. Por que não tem? Precisa explicar, porque muito sindicato, ele não quer representação sindical porque é o concorrente dele, né? Nós tivemos pelo menos dois. Dessa cidade que você falou, a comissão ganhou o sindicato. Porque o sindicato era posse do cidadão e os dois filhos dele, né? Então, mas estava estabelecido de uma certa maneira e é fatal, porque a representação no local de trabalho é legítima, né? Hoje no banco, quando o pessoal agora já está mais educado, fica em plano com greve de piquete, eu dou risada porque eu lembro que das nossas lá na Volkswagen, você passa do lado das pessoas, não, eu estou em greve, não, você sabe que está todo mundo em greve, me peça para trabalhar, né? Não precisava nem da Tereza, que algumas pessoas sabem o que é, para tirar as pessoas do local de trabalho. Mas, na verdade, existe modelo. Quanto que é a Tereza? Tereza, vamos contar a vocês. É uma corda que se passa a graxa, e aquelas pessoas que estão resistindo a deixar o local de trabalho, para uma pessoa de cada lado, pelo menos, e vai arrastando as pessoas que estão no escritório, os mensalistas, da porta para fora, né? Então está todo mundo arrumadinho, né? Então ninguém quer sujar a roupa de graxa. O pessoal que ainda resistiu a sair, faz um dos métodos que tinha. Mas, na verdade, o que acontece, basicamente, quando eu comecei minha vida no HSBC, as pessoas se tomavam da direção pelo conflito da porta, sem olhar a essência do conflito. Então, o papel do profissional de recursos humanos é educar a direção da empresa para estabelecer o diálogo. E é muito difícil. Você tem que ter um contrato de garantias excelente para os caras não te mandar embora, porque você, muitas vezes, do lado da empresa, você tem que parecer um soldado, um general lutador contra os inimigos que estão do outro lado. Então, você é avaliado pela sua dureza por alguns patrões. Quando, por exemplo, a gente busca um consenso de acordos dos quais nós nos honramos. Eu me lembro que uma vez, na Universidade Federal lá de Pernambuco, eu trabalhei lá no Nordeste, eu fiz um debate e estava na mesa o Jair Meneghelli, Canidé Pegado e o Jair Meneghelli. E o Jair Meneghelli aquele dia estava meio bem mal-humorado. Aí ele falou assim, eu ia falar depois, mas nossa, que diferença, 20 anos depois, a gente está falando assim, ombro a ombro e com as mesmas convergências. E o Jair Meneghelli disse, era um teatro, ele falou assim, o pessoal de RH é o testa de ferro da empresa. Né? E eu trabalhava na Alcoa, que é uma empresa de alumínio. Então, eu, quando fui abrir minha fala, falei, Meneghelli, desculpa, eu sou testa de alumínio. Mais leve, mais flexível, né? Quer dizer, eu sinto que hoje a busca da convergência, de você fazer com que a empresa entenda a importância da representação do empregado, na Volkswagen, a missão no primeiro dia do novo presidente era visitar o sindicato. Ir ao sindicato. Ele tinha que fazer isso. Porque o sindicato tem um papel. Claro, é o modelo alemão. Mas nós, muitos dos RHs, só o Paulo e eu aqui, não, né? Fomos educados, fomos aprendendo a lidar com essa relação. Num sentido de produzir mais, de encontrar soluções, a evitar, porque é muito mais difícil para o profissional de recursos humanos lidar com o rompimento emocional da pessoa, do trabalhador, com o ambiente de trabalho, do que lidar com uma negociação dura com o sindicalista ou com a base sindical. Porque o que o Feijó disse do lado de cá também é verdade, o que nós queremos é um sindicalista que represente a força trabalhadora. Porque quando eu negocio com ele tem que, como ele dizia para mim, tem que subir naquele caminhão lá e levar para uma assembleia. Né? Vocês viram que ele fala extremamente bem, graças a Deus eu não precisava subir no caminhão para levar a coisa para a assembleia. Mas eles têm um compromisso com a base. E a outra coisa que as pessoas esquecem
é que a gente não negocia para um único ano. A gente sabe que negocia um prazo longo, porque se você fez alguma coisa nesse ano, o ano que vem tem a volta. Então, infelizmente, eu acho que uma outra coisa que poderia fazer é fazer negociações mais profícuas e ter períodos mais longos. Mas, ainda assim, elas são negociações a curto prazo. E não há dúvida que se a gente quer renovar a força do trabalho do Brasil, ser mais competitiva, a gente tem que buscar soluções e evitar os engessamentos. E só a experiência de ter sofrido e apanhado com isso vai fazer com que as pessoas se movam para evitar que a gente tenha os gargalos e as dificuldades que nós temos. Eu queria encerrar dizendo isso e deixar aberto. Obrigada, João. Me permite chamar amigo antigo, de casa, e que nos brindou aqui com as colocações pertinentes de que tem uma larga e importante desenvolvimento profissional em grandes corporações. É sempre ouvir pessoas com tamanha experiência. Eu passo a palavra para o pessoal. Em primeiro lugar, João, prazer em revê-lo. O Feijó brincou com o João agora, dizendo que era geração A. Geração A sou eu. O João é geração C, D, F. Não se preocupe, está acabando o alfabeto. Porque quando eu vim para Sorocaba, eu já tinha 10 anos de RH aí pelo mundo afora, inclusive Mercedes-Benz e Ford e etc. Mas a pergunta que eu quero fazer é pertinente, porque há muitos anos tramita no Congresso Nacional a reforma sindical. Que eu me lembre, há uns 15 anos, que eu me lembre. Não é? E todas as coisas que o Feijó e o João Rachete colocaram, já eram naquela época motivo de consideração dentro do projeto de reforma sindical. Então a minha pergunta, talvez a um de vocês dois, é: como é que anda essa história que nunca sai? Como é que anda essa reforma sindical que nunca sai da gaveta? Primeiro, há um projeto que está de fato parado no Congresso, que foi fruto do Fórum Nacional do Trabalho. No começo, no primeiro mandato do presidente Lula, se constituiu um fórum, o Fórum Nacional do Trabalho, se discutiu uma série de coisas, reunindo trabalhadores, empregadores e tal, e ali se constituiu um projeto que tinha como base representatividade, novos modelos de negociação, a maneira de financiar as entidades sindicais, a substituição do imposto sindical pela taxa negocial desde que aprovada em Assembleia, né? Que era uma das coisas que estava em debate, enfim, uma série de coisas. E esse projeto, quando chegou em fase de votação numa das comissões, eu tenho que confessar que, infelizmente, nós tivemos que recuar, porque se ele fosse a voto, seria derrotado pela pressão tanto patronal quanto de trabalhadores, de alguns sindicatos de trabalhadores, contra o projeto. Né? Para minha surpresa, há mais resistência ao fim do imposto sindical nas organizações empresariais hoje até do que nas organizações de trabalhadores. Bom, ele está parado. Agora, tem uma coisa. O nosso modelo sindical, do jeito que está, ele está começando a ser absurdamente estruturado. Porque não são só os 10 mil e tantos sindicatos que tem hoje. É que todo ano, pelo menos 600 novos sindicatos estão sendo criados. E a conta é infinita. Porque você pode pegar a CBO, Código Brasileiro de Ocupações, cada uma pode ser um sindicato, cada categoria pode ser um, e multiplicar por 6 mil municípios. Então façam a conta de quantos sindicatos nós poderemos ter no Brasil. Não é só o movimentador de mercadoria que você mencionou. Esses dias nós somos surpreendidos pelo sindicato de motorista de ambulância. Eu tenho certeza que vai virar 2. Motorista de ambulância do setor privado e motorista de ambulância do setor público.
multiplicado por 10 mil, por 5 mil municípios. Então, possivelmente, nós vamos ter 10 mil sindicatos de motoristas de ambulância. E esse modelo está se pulverizando de tal maneira que ele está perdendo eficácia. Está perdendo sentido. E porque, de um lado, você tem a globalização da economia, novas coisas acontecendo, e do outro lado, o movimento sindical se pulverizando. Né? Então, a história forçará uma mudança. Eu espero que ainda seja em tempo. Mas, infelizmente, agora parece que há um certo consenso nas centrais sindicais de pegar alguns pontos importantes e trabalhar esses pontos importantes para produzir uma mudança de qualidade nesse processo de representação. Vamos ver se anda. Falando em produtividade empresarial, um pouco que eu assisti nesses meus anos de RH é que as lideranças, presidentes de sindicatos e diretores de empresas estão muito preparados para essa negociação, enfim, para conduzir todo esse processo. Mas o que de fato impacta na produtividade são as lideranças sindicais, que atrapalham muito, são privadas, e até as lideranças das empresas também, né, que são pessoas que rejeitam, enfim, não entendem todo esse processo. A minha pergunta é a seguinte: na questão sindical, como é que está como é que estão conduzindo? Né? Existe uma preocupação nessa preparação da liderança? E no ambiente empresarial, como é que estão os RH se preocupando em também preparar as lideranças no dia a dia para esse movimento? Do ponto de vista empresarial, é irrisória a preparação. Tem dois fenômenos. Eu tenho participado, tenho tido a oportunidade de falar com diversos setores, e eu sinto alguns acionistas, presidentes de empresas grandes preocupados com isso, mas com uma preocupação que não está na sua prioridade. Essas prioridades a gente só é chamado na UTI. Então, às vezes, eu tenho uma ligação às 2 horas da noite, 9 horas, 10 horas, a empresa de um amigo meu está com uma dificuldade que parou hoje à tarde, ou vai parar amanhã cedo. E aí você conhece alguém que poderia ajudar? Aí põe você na linha com alguém